tema hoje é osteoporose, tá? Estou recebendo no estúdio a nossa reumatologista, a doutora Sandra Rejane. Ela vai estar tirando nossas dúvidas sobre esse tema. Você pode estar participando, mandando sua pergunta através do nosso WhatsApp, no nosso 981457570. Já está funcionando aí, Duda? Tá tudo ok? Então você que está em casa, manda sua pergunta, tá com dúvida, aproveita aqui, né, gente? Nossa clínica aqui ao vivo, né? Então vem-se embora participar do nosso programa de hoje, viu? Doutora Sandra, venha pra cá. Tudo bom? Bom dia! Seja bem-vinda. Como vai? Maravilhosa. Tudo bem? Tudo ótimo. Senta aqui, pode ficar à vontade, viu? E nós estamos de branco, ó. Nem combinamos, viu, minha gente? Mas olha só. Pode ficar à vontade, aí. Eu queria saber o que é a osteoporose, né? Queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa e quais são as causas. Certo. Bom dia a todos. A osteoporose é algo muito prevalente e principalmente em pessoas idosas, após a menopausa nas mulheres, os homens a partir dos 70 anos. É uma doença muito comum, muito prevalente e silenciosa. Então, você nunca espere ter sintomas da osteoporose. O que ocorre, o grande risco para a osteoporose é a fratura. Então, a fratura é que determina o sintoma, é que aumenta a morbidade e a mortalidade na osteoporose. Então, todo o tratamento, tudo que a gente faz para prevenção é sempre visando evitar essa fratura, melhorar a qualidade do osso para evitar as fraturas. Quais são, doutora, os primeiros sinais? O que é que a pessoa sente? O que é que dá, né? O que é que a pessoa, sei lá, tem gente que diz assim, olha, vá para academia porque tem que fortalecer bastante, né? A musculatura, os ossos, né? Para quem não tem a osteoporose. Mas existe alguma coisa que, um sinal que a gente já comece a identificar, opa, estou com problema, aí tenho que me cuidar. A osteoporose, ela acontece, na verdade, a partir da idade mais avançada, né? Mas existem fatores que a gente chama de fatores de risco, que são modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são justamente a herança familiar, o sexo feminino, o fato da pessoa ser de origem branca, caucasiana, isso tudo são fatores não modificáveis. E os fatores modificáveis é o uso abusivo da bebida alcoólica, do cigarro, às vezes o uso de medicamentos que podem predispor à osteoporose. Então, por isso que a gente fala muito de prevenção, né? Evitando esses fatores modificáveis. E principalmente quando ela é instalada, ter sempre o cuidado de evitar quedas. Por isso que a prevenção, mais uma vez eu falo, que é tão importante. E falando em prevenção, a gente destaca a atividade física, né? Porque a atividade física vai entrar, qualquer atividade física na verdade, mas vai entrar como um fator de proteção para quedas, na medida em que melhora a força do paciente, melhora o equilíbrio, então vai prevenir as quedas, que é o grande temor da osteoporose, que seria uma fragilidade do osso, né? Exatamente. Por isso que idosos caem tanto, né? A gente vê muitos idosos também levando muitas quedas. Então, assim, os ossinhos já estão mais frágeis por ali, né, doutora? Isso. E como é que é o diagnóstico? Ele é clínico? Ele é através de algum exame? Como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é pela densitometria, né? O exame mais difundido para o diagnóstico da osteoporose. Então, você tem um período em que você recomenda a realização dessa densitometria. Para as mulheres, a partir dos 65 anos ou após menopausa. E para os homens, a partir dos 70 anos, ou se houver algum fator de risco que faça com que eles possam adquirir essa fragilidade óssea antes dos 70 anos. Maravilha. Certo? Tratamento. Claro que tem um tratamento adequado para quem tem a osteoporose. Como Isso. é que é feito? Existem várias formas de tratar a osteoporose, vários medicamentos, então sempre surgindo novas opções no mercado. E são medicamentos eficientes, que quanto mais precocemente utilizados, quanto mais precocemente for o diagnóstico, melhor para o paciente. Mas assim, sempre lembrando das necessidades dietéticas, né? Das necessidades da ingestão de alimentos ricos em cálcio, sempre lembrando da vitamina D, que é extremamente importante,
A exposição solar, a gente tem que ter um certo cuidado com ela, mas aí existem suplementos de vitamina D que são muito importantes. Uma vida saudável, evitar o abuso da bebida alcoólica, evitar o tabagismo, ter cuidado com o uso de algumas medicações para que não se tornem tão frequentes, tão abusivas. Um exemplo disso é a corticoterapia, os corticoides, que às vezes são utilizados de forma abusiva e contribuem para esse aumento da fragilidade óssea, que é a osteoporose. Então, sempre existe o tratamento, esse tratamento é direcionado para cada tipo de paciente, mas a prevenção sempre será muito importante. Os riscos que a pessoa pode correr, né, caso tenha osteoporose. Também pode dar outros tipos de doença, doutora? Pode dar câncer também, né, nos ossos? Não. A pessoa pode ter câncer nos ossos? A partir da osteoporose, não. A osteoporose realmente é uma fragilidade óssea que se adquire a partir do momento em que você tem uma remodelação óssea acima de uma formação, porque o osso está sempre em movimento, né? A cada 10 dias a gente tem uma mudança do nosso tecido ósseo. Então, quando vai ocorrendo o envelhecimento, quando surge a menopausa, que é quando aparecem a queda dos estrógenos, então isso são fatores que predispõem à osteoporose. Então, nesses momentos aí, principalmente nesses momentos, é que a gente tem que ter o máximo de cuidado de fazer o exercício, de ter uma alimentação saudável, de evitar o tabagismo e a bebida alcoólica, para que não aconteça as fraturas, para que haja recuperação dessa massa óssea, no sentido de evitar essas fraturas. E aí, importante, sempre será a prevenção também das quedas, porque o maior problema sempre são as quedas. É por isso que a recomendação do exercício físico, um exercício onde haja resistência ou impacto para que estimule a formação do osso e com isso haja a proteção tanto do osso, a melhora da densidade mineral óssea, como também a própria prevenção de quedas, né? Então, evitar ao máximo e se expor à possibilidade de quedas. Maravilha, doutora. Tem uma pergunta, Duda? Tem uma pergunta? Bora lá. É áudio? Não, é aqui, né? Doutora, tem alguma restrição para quem tem osteoporose? A Fernanda, da turma. Tem restrições? Não tem restrição, mas tem que ter cuidados, certo, né? Por exemplo, uma pessoa vai fazer exercício físico, né? E tem osteoporose, está com uma osteoporose mais acentuada na coluna. Então, alguns exercícios devem ser evitados, como exercícios de flexão da coluna, sustentando pesos. Então, isso tem que ter um cuidado maior. Por exemplo, a pessoa que está com osteoporose já e tem que fazer seus serviços de casa, então tem que ter cuidado para não derrapar, para não ficar no molhado, para usar um calçado antiderrapante, né? Para não sofrer quedas. Então, o grande risco, o grande problema são as quedas. Menina, eu já levei quedas demais em casa, viu? Fazendo as coisas em casa, gente. Olha, é tanta queda que eu já levei, acho que eu já perdi até as contas, viu? Tenho até medo. Mas a restrição também fica a cargo do abuso de álcool e tabagismo, né? Isso deve ser restrito, realmente. É verdade, mas as quedas eram por conta de um molhado, então o piso lá em casa ele escorrega bastante, né? Então tem que ter maior cuidado. Tem que ter cuidado, né? Aí joga água, aí você vai lavar algum lugar, a gente tem que ter o maior cuidado, principalmente quando o piso ele é não é antiderrapante, né? Então, às vezes fica mais escorregadinho, então, com água, sabão, aí dá queda sim, viu? Tem que ter cuidado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É genético, doutora? Também tem, a osteoporose? Esses fatores de risco que são não modificáveis, né? Entra também a genética, a herança familiar. Eu tô vendo aqui uma imagem, né, do osso normal e do osso mais... Com osteoporose. Com a osteoporose cheio de, né, ó... De furinhos. Tem ali, ó, várias... Deixa aqui paradinha essa tela, por favor. Isso. Explica um pouco mais. Vou explicar. Assim. O osso, na verdade, a osteoporose, você tem uma fragilidade óssea. Então, começa a haver uma reabsorção maior do que a formação. Então, o osso vai ficando literalmente mais frágil, né? Então, a massa óssea vai ficando mais frágil, vai ficando mais suscetível. E o osso trabecular, a mineralização óssea vai ficando mais comprometida. Então, a deposição do cálcio, do magnésio, do colágeno tipo 1, tudo que faz parte da matriz óssea vai ficando
menos presente naquele osso que precisaria estar em constante formação, mas que passa a ter uma reabsorção maior do que sua formação. Certo. Por Doutora, isso que ele se abre aqui um pouquinho. existem vários tipos de vitaminas, né? Que tipo de vitaminas são mais adequados para quem quer se prevenir da osteoporose? Tipo, vitamina D, que tipo de vitaminas também a gente pode estar colocando, né, no nosso dia a dia? A vitamina D é a mais importante para o osso, né? Porque ela participa do próprio metabolismo ósseo, diretamente do metabolismo ósseo, facilitando a formação do osso, o uso do cálcio por parte da matriz, né? Então é importante para a formação do osso a vitamina D. Certo. Aí B12, B6, essas outras vitaminas. Essas vitaminas são importantes para outras coisas, né? Importante no processo de envelhecimento, a suplementação dessas vitaminas, porque vai diminuindo a absorção. E uma delas é a própria vitamina D, que com o envelhecimento vai diminuindo a absorção. Então essas outras vitaminas são importantes nesse processo de homeostase orgânica, mais de equilíbrio, né, do corpo, mas diretamente participando do metabolismo ósseo, não. Uma pessoa jovem, ela pode adquirir a osteoporose na juventude ou só quando está mais idosa? Não, uma pessoa jovem pode adquirir a osteoporose quando usa medicamentos que predispõem a esse início precoce da osteoporose, quando tem uma vida muito sedentária, as pessoas cadeirantes, indivíduos que não têm atividade física de forma prolongada, por doenças. Algumas doenças predispõem o surgimento da osteoporose de forma mais precoce, como a artrite reumatoide, o próprio diabetes. Então, essas circunstâncias podem antecipar realmente a osteoporose, que a gente chama de osteoporose secundária. Coloca a pergunta, Dudinha. Eu vi que tinha uma pergunta aqui. Bora lá, próxima. Bom dia, doutora. Gostaria de saber da doutora que recentemente eu tive o diagnóstico que estou com osteoporose. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o assunto e qual o tratamento ideal. É a Jane, lá de Cruz das Armas. Osteopenia, né? Ela fala que a osteopenia, Jane, ela não é exatamente igual à osteoporose, porque esses termos eles são determinados de acordo com a densitometria, pelos scores que estão expostos na densitometria. Então, a osteoporose e a osteopenia varia de acordo com esses scores que estão mensurados na densitometria. Clinicamente, não existe muita diferença entre eles, certo? Apenas assim, existem graduações em que a osteoporose, teoricamente, teria maior probabilidade de fraturas do que a osteopenia. Mas existem fatores diversos que podem determinar que a osteopenia tenha também algum risco de fratura. Então, precisa, de acordo com a avaliação desses riscos, se você tiver, compondo o que a gente chama de FRAX, né, que é a avaliação do risco de fraturas, como eu disse que é a coisa mais importante que determina a morbidade e mortalidade na osteoporose é a fratura, então todo cuidado tem que ser em cima disso. E aí você fazendo esse mecanismo de avaliação, que é um mecanismo clínico que o próprio médico pode fazer, de avaliar se a sua osteopenia tem um risco de fraturas e aí direcionar o seu tratamento. Seu tratamento deve acontecer baseado nisso, nesse risco de fraturas. Mas de antemão você precisa de fato de suplementação de cálcio, vitamina D e de exercício físico, porque qualquer pessoa na idade adulta com osteopenia, com osteoporose deve fazer. Só pra gente finalizar, eu sei que meu microfone está um pouquinho meio bichado aqui, Duda, bem rapidinho, tá? Vou pro intervalo? Já posso voltar com ela ainda? Não, então, doutora, a senhora vai embora agora não, viu, doutora? A gente vai pro intervalo bem rapidinho e eu volto já com a doutora para tirar mais dúvidas da gente, porque é um assunto muito importante. Então, não sai daí não, viu? Volto já.